Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Político, o braço de política do Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol FM. A cada episódio nós trazemos aqui autoridades da política para falar um pouco mais sobre as ideias, pensamentos e posicionamentos delas. O nosso convidado de hoje é uma pessoa polêmica, movimentou bastante o cenário político em 2022, foi candidato à presidência e, por conta da notoriedade que ganhou, hoje lidera um movimento pelo país de direita e conservador. Para a gente falar um pouco mais sobre isso e também sobre quem é essa figura, a gente recebe Padre Kelmon. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Luiz. Mas desde o início eu queria saber o que é esse negócio aí do padre figura polêmica. O que é isso, Luiz? Eu não me acho uma pessoa polêmica, não, né? Se você acha, eu quero que você explique por quê. A polêmica porque gera assunto. Você é uma pessoa que gerou repercussão, gerou bastante burburinho, dividiu opiniões e a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso ao longo dessa entrevista. Muito bem, muito obrigado, povo de Araruama, não é isso? Araruama. Povo de Araruama que nos escuta, as pessoas das cidades vizinhas também, São Pedro de Aldeia, Cabo Frio, Búzios, toda essa região aqui dos lagos, lugar lindo, belíssimo, que eu espero voltar aqui para conhecer melhor essas cidades que eu não conhecia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho de política. Padre, a primeira pergunta que eu queria fazer antes de qualquer coisa é: a gente conheceu, foi apresentado ali em 2022 ao candidato à presidência, Padre Kelmon. Mas quem é o Kelmon Luiz da Silva Souza, o CPF por trás dessa política, dessa pessoa pública? Um sacerdote. Um cidadão brasileiro, como qualquer outro cidadão, que acredita no país, alguém que desde a juventude está envolvido com religião, alguém que acredita nas pessoas, é um cidadão que acredita que nós precisamos nos preparar para a vida que de fato vale a pena, que não é essa, é a vida eterna. Um cidadão comum, um cidadão simples, do povo, mas que, por obra e graça da providência divina, hoje está envolvido em polêmicas, como você falou. Padre, para a gente entender um pouco mais da sua origem, da onde o senhor vem, da sua família. Eu sou de Salvador. Sou de Salvador, nasci numa família cristã católica, e sou o mais velho de 4 filhos. E vivi boa parte da juventude na Bahia, mas saí da Bahia ainda jovem, com 22 anos, para o seminário, em São Paulo. E em São Paulo, realmente, eu vivi toda a minha juventude, e grande parte da vida adulta, porque eu chego com 22 e em um dado momento eu saio de São Paulo por 2 anos, com 45 anos. Mas retorno depois. E onde moro? Moro na cidade de São Paulo. Acho que só não tem mais. Como é que a religião, o senhor falou que veio de uma família cristã, como é que ela entra na sua vida e como foi o processo para o senhor se tornar hoje em dia um padre? Não, a minha família sempre foi cristã, sempre foram católicos. Eu, com os meus 19 anos, 18, 19, não, 17 anos, eu estava morando em Maceió. Morei em Maceió, vivi no convento dos frades capuchinhos, onde eu conheci o Frei Severino, hoje é bispo emérito, muitos anos se passaram, bispo emérito da Igreja Romana, que mora em Recife. Já está velhinho, mas foi onde eu comecei os meus passos a, de fato, trilhar pelo caminho vocacional. Ali no convento dos Capuchinhos, em Maceió. Depois eu vou para a Bahia e começo a fazer uma caminhada vocacional. Atuo numa paróquia por uns 2 anos, trabalhando com a juventude. Depois desse trabalho com a juventude, o próprio pároco me chama e diz: olha, você tem vocação sacerdotal, viu? Só que a gente precisa ter certeza. E aí me encaminhou para os jesuítas, onde eu fui fazer retiros e uma série de atividades que se faz para antes de você entrar no seminário. Fui aprovado e fui para o seminário em São Paulo, o Seminário dos Legionários de Cristo. O nome do seminário era Mater Ecclesiae, Mãe da Igreja, está em latim. E era um seminário, digamos assim, que experimental, porque não existia no Brasil.
foi um pedido do Papa João Paulo II ao próprio presidente da CNBB, na época, era Dom Lucas Moreira Neves, cardeal de Salvador, que deveria se criar no Brasil um seminário com uma formação mais conservadora. Porque havia muito seminário, mas teologia da libertação. E nós fomos, eu fui da primeira turma, a turma fundadora do seminário. Nós éramos apenas 14 seminaristas. 4 ou 5 da Bahia, 2, 3 de Alagoas, éramos todos do Nordeste. E foi uma experiência muito rica, espiritualmente para mim, fraternalmente, porque vivi com outras pessoas ali. Segundo ano do seminário já havíamos 100 e poucos jovens, terceiro ano já era 200 e poucos, e assim foi aumentando. Era um seminário, é um seminário que existe ainda, é um seminário interdiocesano. O que quer dizer isso? Não é só de uma diocese, são diversas dioceses do país que envia para lá os seminaristas. Então, ali naquele seminário eu fiz a minha experiência como seminarista, como membro fundador do seminário, e sou muito grato aos Legionários de Cristo por tudo que aprendi, por tudo que vivi. Sou muito grato mesmo a eles. E hoje o seminário, aonde eu estudei, aonde começou, já não existe. O prédio, eu fui lá agora, tem 15 dias, encontrei as portas fechadas e me disseram que o prédio está à venda. E o seminário já mudou para um outro lugar, lá em São Paulo, em Itapecerica, na Diocese de Campo Limpo. O seminário existe. Parece que hoje tem 60 seminaristas lá. Diminuiu bastante o número de vocacionados, de seminaristas, mas continua. Então essa foi a minha primeira experiência, essa foi meu primeiro contato assim com a vida seminarística, e aí, a partir disso, eu fui descobrindo outras riquezas existentes dentro da igreja, como a igreja oriental, e que depois da igreja oriental eu descobri a igreja ortodoxa. E descobrindo a igreja ortodoxa, eu decidi que eu deveria caminhar na igreja ortodoxa e não na igreja romana. Mesmo na igreja oriental, eu já decidia, e me apaixonei, a não voltar para a igreja romana e ficar na igreja oriental. E aí, não conseguindo como eu gostaria que fosse na igreja oriental, eu passei para a igreja ortodoxa porque a liturgia é bem semelhante, as práticas são as mesmas. Então, por isso, hoje eu sou ortodoxo, estou muito feliz, muito realizado, muito contente com tudo que vivo e que faço. E essa é a minha história. Existe uma ideia que algumas pessoas compartilham nas redes sociais e tal, de que política e religião não deveriam se misturar. Eu queria saber qual é a visão que o senhor tem sobre esse tema e o que o senhor acha sobre essa união entre religião e política. Eu escrevi até um livro sobre isso. E o livro é Fé e Política de Mãos Dadas. É a mesma coisa que você me perguntou. Por quê? Porque eu acredito, pela experiência que vivo, por aquilo que é a sociedade, nós erramos, os padres e os pastores, a liderança religiosa, nós erramos em demonizar a política, em dizer aos fiéis, não quero saber de política, que política é coisa do diabo. Era isso que a gente dizia. Política é coisa do diabo. As pessoas diziam, não, eu não vou me meter em política porque política é só de gente ladrão, só de pessoas que não têm caráter, que não têm princípio. Nós erramos por quê? Porque a política, a natureza da política não é esta. Estas são as cores que pintaram a política. Foram os maus elementos que entraram na política que transformaram a política nisto que nós estamos vendo, e por isso as pessoas rejeitavam a política. E diziam, Deus me livre de me meter em política, só tem bandido ali. Quantas vezes eu ouvi isso? E nós dizíamos, e nós alimentávamos mais ainda esse rechaço na cabeça dos fiéis. Nós erramos, porque quando nós fizemos isso, acho que não fazemos mais, mas quando nós fizemos, ou fazíamos, nós estávamos afastando da política os bons homens, os homens de valores, os homens de princípios. Isso só favorecia aos maus elementos, aos homens canalhas, aos homens que não têm princípio nem valor, aos desonestos, que queriam e querem apenas se aproveitar e enriquecer ilicitamente e manter-se no poder a qualquer preço e custo, manipulando a população. Esse foi o nosso grande erro. Chegou aqui o livro do por isso eu escrevi este livro, vou até fazer propaganda aqui. Por isso eu escrevi este livro. Qual é a minha câmera aqui? Essa daqui? Fé e Política de Mãos Dadas.
Se vocês quiserem comprar, vocês vão direto no meu Instagram, falem comigo lá, aproveitem e me sigam, e aí vocês vão saber de que maneira podem adquirir este livro. Vale a pena lê-lo. É um livro, a gente sabe que o povo brasileiro gosta de ler, mas não muito. É um livro de poucas páginas, acho que deve ter 80 ou 100 páginas, mas uma leitura leve, com português simples, mostrando a importância de fato e o porquê que a política, a fé e a política devem andar de mãos dadas. Então, se nós, os religiosos, afastamos o povo da participação da vida pública, que na maioria das vezes os religiosos, aqueles que frequentam igrejas, prezam por valores e princípios, outros ocuparão os espaços de poder. E esses outros não têm os princípios e valores, na maioria das vezes. Então, nós seremos governados por pessoas canalhas, por bandidos, por ladrões, por gente desonesta, e isso não é bom para nós. E aí a gente passa a viver sobre ditaduras, subjugados, menosprezados, perseguidos, por culpa nossa. Porque se nós somos a maioria, 84% da população se declara cristã, por que a gente não toma o poder? Por que a gente não ocupa os espaços de poder? Por que a gente não coloca aí câmaras de vereadores, agora em 2024, recheada de vereadores cristãos e conservadores que defendam valores e princípios? Por que a gente não coloca executivo, prefeitos também que defendam valores e princípios? Senadores, deputados federais e estaduais. Nós somos a maioria, gente. Então nós precisamos, como maioria, acordar, tomar as rédeas da sociedade, ter coragem, ser determinado e dizer: eu posso, eu vou e eu devo. Não vou ser subjugado, não vou permitir que uma minoria barulhenta me domine, nem me escravize, nem destrua o meu país, como fizeram e fazem nos países aonde a esquerda governa. Quando o senhor mencionou algumas vezes na sua fala a questão do conservadorismo e tal, quando o senhor vira e diz que é um homem cristão conservador, na sua cabeça, o que é essa figura do cristão conservador? Quem é o cristão conservador? Alguém que procura viver valores, que procura viver princípios. Eu vou lhe dar um exemplo. A sociedade de hoje, ela se afasta de Deus. A gente percebe que a sociedade se afasta de Deus. Quando o homem se afasta do sagrado, quando o homem se afasta do Criador, quando o homem se afasta de Deus e quando ele acha que não precisa ou que até que não existe Deus, quem ele vai colocar no lugar? Porque não existe vácuo de poder. Todo homem, todos nós temos implicitamente, lá no profundo do nosso interior, esse desejo do sagrado. Todo homem tem. E quando a gente tira isso, esse desejo precisa ser preenchido. E aí a gente vai preencher com o quê? Conosco mesmo, consigo mesmo. E aí nós vamos nos tornar egoístas, nós vamos nos tornar autossuficientes, prepotentes, avarentos. Por quê? Porque estaremos cheios de nós mesmos. O eu será o ponto culminante, o ápice da nossa existência. Eu me basto. Eu sou Deus. Eu sou o semideus. Por isso que nós vemos déspotas, ditadores terríveis, homens que têm o poder nas mãos e que se acham semideuses e que sentem prazer em perseguir a sua vida, em dizer o que você deve ou não deve fazer. Por isso a sociedade está cheia de gente assim. Psicopatas, sociopatas, lunáticos, que querem a qualquer custo controlar a tua vida e a minha. Não respeita nada. Então, por isso que eu sou cristão e sou conservador, porque eu não sou desse jeito. Então, aquele que não é cristão e não é conservador, age dessa forma. O senhor é um político que tem um discurso muito incisivo e declaradamente de direita, como a gente falou aqui até agora, e com críticas muito contundentes e firmes ali ao campo esquerda, que se chama progressista. O senhor acredita que exista conciliação entre esquerda e direita para, por exemplo, uma governabilidade? Ou o senhor acha que deve ficar cada um no seu canto? De que forma o senhor acha que possa existir essa... Olha, conciliação, não. Não se mistura água e óleo. Cristianismo e comunismo não dá certo. Conciliação, não. O que pode existir, como somos todos seres humanos, é bom senso, é diálogo. Isso sim, porque se nós estamos num país democrático,
deveríamos estar, num país democrático, então a gente senta e conversa, senta e dialoga, senta e discute. Aí sim, mas conciliar não dá. Não se trabalha junto com ideologias que são antagônicas. Não dá, não tem como. Ou eu sou de Cristo ou eu não sou de Cristo. Então, perdão, o cristianismo tem a sua identidade própria. O comunismo também. O cristianismo tem os frutos próprios desta árvore. O comunismo também. Quais são os frutos do comunismo? Olhem a história, leiam, pesquisem no Google. Todo brasileiro gosta de mexer em celular. Eu acho que são 2 celulares para cada brasileiro. Então, todo brasileiro gosta de mexer em celular. Gente, ao invés de vocês perderem tempo olhando TikTok, olhando Tinder, é assim que fala? Tinder, olhando Tinder, depois você vai cair numa favela e alguém te mata. Ao invés de você fazer isso, você pega o seu celular e vai estudar, vai pesquisar. E aí você vai ter as respostas que você precisa. Né? Então, acho que é por aí o caminho. Como é que a vida pública entrou na sua vida, a vida partidária? Roberto Jefferson é o grande culpado, vou dizer assim. Não vou dizer culpado, mas o Roberto Jefferson ficamos amigos. Ele esteve na minha casa, foi na Ilha de Maré, onde eu morava. Quando o senhor o conheceu? 2019. Ele esteve na minha casa, esteve na ilha, conversamos comigo, esteve por 2 vezes. E foi aos poucos me trazendo para dentro do PTB para ajudá-lo em questões burocráticas, em questões internas do próprio partido. Eu fui percebendo que, de fato, ele era um homem que já tinha mudado, né? Nós sabemos a história dele, e fui me aprofundando mais ainda nessas questões de reestruturação partidária, como ele me pediu. Depois, ele me convida para fundar o Movimento Cristão Conservador, o MCC, e trabalhar com a juventude JTCC, a Juventude Trabalhista Cristã Conservadora do PTB. E eu fiz esse trabalho por 2 anos. E em 2022, acho que em junho ou julho, a nacional do partido se reúne e decidiram que o partido lançaria uma candidatura própria à presidência da República. Então eu recebi uma ligação em Recife, eu estava lá. Olha, você sabia que o Roberto... Oi, padre, tudo bem? Tudo bem. Roberto Jefferson agora vai lançar-se como candidato à presidência da República. Eu digo, parabéns, tal, tal. Mas tem um detalhe, padre. O senhor é o vice. Eu digo, eu sou o quê? O candidato a vice. Não, não quero. Não, o senhor não pode não querer. O senhor tem que querer. Porque o senhor está num partido, e o partido decidiu, e o senhor tem que aceitar. Eu digo, como assim eu tenho que aceitar? Eu disse a ele que eu não queria. E começou a ser atrito aí. Depois de muita conversa, deu certo. Eu aceitei e assim eu entrei. Depois de 15 dias, Roberto não pôde mais continuar com a candidatura, porque havia um problema e o TSE suspendeu. E o partido tinha 2 semanas para escolher uma nova chapa ou desistir do pleito. Eles não desistiram do pleito e decidiram que quem ia ser o candidato então ao presidente da República era o padre. E o vice era o pastor Gamonal. Então ficou a chapa padre-pastor. E aí nós tivemos, a partir de todo o processo burocrático, que não foi fácil não, de todo o processo burocrático que se exige o TSE, até estar tudo bonitinho, certinho, para começar a campanha, eu só tive 19 dias de campanha. Porque eu já estava em setembro e a eleição era em outubro, dia 2 de outubro. E no dia 12 de setembro foi que meu nome, foi que a nossa chapa pôde ser anunciada. 12 de setembro a gente começou a campanha nossa, até o dia 1º de outubro. Então foram 19 dias bem corridos, que a gente não dormia, não comia, e mesmo assim eu engordei, não sei como. Não comia, não dormia direito, mas engordei 15 quilos. Eu acho que é de ansiedade. Provavelmente. Viajamos muito, quase todos os estados, conheci a realidade do povo, senti o povo, vi o quanto esse país é lindo, rico, maravilhoso, mas cheio de contrastes, também de muita pobreza e miséria. E quanto um presidente ele precisa de uma boa equipe, de uma boa assessoria para poder governar um país como esse, porque é um continente. Né? Mas foi assim que eu entrei e é assim que estou.
Durante os debates eleitorais, o senhor chegou a ser apontado ali por outros candidatos como simplesmente um cabo eleitoral do então presidente Jair Bolsonaro. O senhor sente que, de certa forma, isso atrapalhou sua viabilidade como candidato naquela eleição, que do público te ver como um candidato que tinha ali sua candidatura independente, ou o senhor era, de certa forma, estava ali para marcar sua posição e, posteriormente, apoiar Bolsonaro, como acabou acontecendo? Não, eu era um candidato como os outros candidatos. O problema é o seguinte, é que a esquerda, ela vive de narrativas e de destruir reputações. Então a esquerda não esperava que houvesse um candidato padre. Como o Lula mesmo disse. Da onde você veio? Lembra dessa pergunta? E eu logo respondi da igreja. De onde é que vem um padre? Do cemitério? Do baile funk? Então, a esquerda não esperava, não imaginava que teria um sacerdote ali. E não é um sacerdote burro, né, como eles estão acostumados a lidar com pessoas que não são tão inteligentes. E eles querem manipular todo mundo. E aí, acredito que peguei esse pessoal aí de surpresa. Mas eu era um candidato como os demais candidatos. E se eles me acusam disso que você acabou de me acusar, palavras dele, não sua, eu posso dizer que também os demais são. Todos pau-mandado do PT e todos laranjas do PT, como eles estavam tentando afirmar. Você aqui está fazendo esforço para o Bolsonaro, você é um candidato laranja. Como eles afirmavam isso. Se eles dizem isso de mim, eu posso dizer da Simone Tebet a mesma coisa, da Soraya Tronic a mesma coisa, do Ciro Gomes também, e daquele outro professor que eu não me lembro o nome, do Novo. Felipe Dávila. Do Felipe Dávila. Então todos eles são laranja do PT, porque todos trabalhavam ali como mais do mesmo em favor da esquerda. Todos com a mesma ideologia. Todos seguindo a mesma cartilha. É tão prova real que eu tenho certeza do que estou falando, que logo que acabou a eleição, quem é ministra hoje deles? Dona Simone Tebet não é ministra deles? Eu tinha razão ou não? Os demais estão apagados aí, né? Mas a dona Simone Tebet realmente mostrou que ela não passava de mais do mesmo ali e que hoje está servindo aí ao governo da esquerda. O senhor, durante os debates, teve alguns atritos, como o senhor mencionou o episódio ali com o atual presidente Lula, também com a senadora Soraya Tronic, principalmente, gerou ali bastante momentos que serviram depois até como um meme mesmo. Eu queria saber se isso te afetou de alguma forma, essa repercussão, o que o senhor viu dos memes? Eu até hoje assisto e fico rindo. Eu digo, meu Deus, eu fui capaz de produzir essa imaginação no povo. Eles pegam a minha figura e fazem esses bonequinhos, essas coisinhas engraçadas, que é até divertido, né? O Marcos está rindo ali. É até divertido. Esses dias mesmo eu estava assistindo lá uns bonequinhos que fizeram comigo, né? Tem um rapaz agora do Rio de Janeiro, aqui do Rio. Eu fui descobrir quem era, descobri que é aqui do Rio. Ele faz uns bonequinhos toda semana lá, e vai o Padre Kelmo com um charuto na boca gigante, 1 litro de 51 na garrafa. Eu estou percebendo que são coisas pejorativas, mas ao mesmo tempo é engraçado, né? Porque você gerou a imaginação no outro, e o outro fantasia e cria coisas, né? E me apresenta ali confessando pessoas com a garrafa de cachaça na mão. Ele só errou do personagem, que quem bebe cachaça 51 não sou eu, é o outro que está no poder, né? Então, mas eu acho muito engraçado, viu, tudo isso. E qual é, então, o balanço que o senhor faz dessa participação midiática que o senhor teve ali nos debates naquela campanha de 2022? Muito positiva, porque o que na verdade eu queria ali era a verdade. Eu gostaria muito que o então candidato na época, o senhor Luiz, que é seu xará, eu também chamo Luiz, olha, que tragédia, né? Mas eu gostaria que ele dissesse a verdade para o povo, como eu perguntei para ele, né? O senhor sabe por que o senhor está aqui. O povo também gostaria de saber por que o senhor está aqui, né? E o senhor não deveria estar aqui. Então, e ele foi se irritando e aconteceu o que aconteceu. Então, o que eu queria ali? Apenas queria que uma vez na vida esse senhor falasse a verdade. Mas não foi possível porque a verdade fica a quilômetros de distância da boca daquele senhor. Qual a avaliação que o senhor faz desse governo Lula aí, desse terceiro mandato do presidente? Decadente. Não conseguiu até hoje apresentar um projeto de governo? Você
Já viu o projeto do governo dele? Já leu? Eu estou lhe entrevistando agora. Você leu o projeto do governo dele? O senhor é o entrevistado. Então, mas eu estou lhe perguntando, você leu? Não, você não leu. Ninguém leu o projeto do governo desse homem. Não existe. Não precisa ter medo, não. Ele não vai lhe prender, não. Não existe projeto de governo deste senhor. Até hoje ele não conseguiu apresentar um projeto de governo. Até hoje as pessoas estão esperando que ele apresente. O que está sendo feito desde que tomou posse até hoje? Viagens e mais viagens, 240 bilhões de reais de déficit, compra cortinas para o palácio, compra tapetes, leva 1.000 pessoas para a China, faz uma comitiva gigantesca com 25 carros para Lisboa, que até os repórteres de Lisboa ficam impressionados com aquilo. Então, eu quero coisas concretas. Cadê a economia? Cadê projetos econômicos? Aonde está aqui projetos para o Nordeste, beneficiar o povo do Nordeste, que ele tanto fala que é o pai do povo nordestino? Cadê projetos? Não existe. O senhor acha que o povo brasileiro foi enganado ao votar no presidente Lula? Se eu acho que o povo brasileiro foi enganado, quem votou nele se enganou. Acho que é melhor assim. Quem votou nele se enganou. Porque nem para quem ele votou, ele está servindo. O senhor teve no fim do mês passado, do mês de fevereiro, uma manifestação a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, ali por conta das investigações que a PF está fazendo contra ele pelos atos antidemocráticos. Na visão do senhor, qual é a imagem que o Bolsonaro tem como líder da direita? Como você acredita que as pessoas do seu espectro político enxergam o ex-presidente? Olha, o presidente Bolsonaro, ele se tornou parte da história do país, né? É uma figura histórica agora, entrou na história, e ele é muito querido, muito amado, é responsável por fazer com que as pessoas tirem da gaveta isso aqui. Amem não só o tecido, mas amem a sua história. Valorize a sua história, a sua identidade. Não é uma pessoa que quer que rasgue ou que transforme isso aqui em algo vermelho. Pelo contrário. Então, o Bolsonaro representa hoje, para as pessoas que têm bom senso, alguém que só quer o melhor para a nação. Eu não vejo esse homem querer levar o país para o caos social, para a divisão das classes, para o empobrecimento das famílias. Eu não vejo, ele não fez isso. Nós temos que ser honestos, se nós observarmos com a lupa cada passo do seu governo, nós veremos quantos benefícios a sociedade pôde obter dele. A começar daquilo que muita gente precisa, de auxílios, né? Os auxílios oferecidos por ele foram muito maiores do que os auxílios oferecidos pelo governo de agora. E as pessoas sabem disso. A transposição do Rio-São Francisco, ela foi concluída. As pessoas podiam ter água em casa, principalmente no estado do Ceará e Pernambuco. Hoje, tem que comprar água do carro-pipa de novo. Voltou a máfia do carro-pipa. Por quê? Né? Então, o governo do presidente Bolsonaro foi um governo que deixa saudades para muita gente, até mesmo para aqueles que votaram no Lula, já estão querendo que o presidente Bolsonaro volte, estão arrependidos. Né? E por que estão arrependidos? Porque votaram em alguém que os enganou. Os enganou. A começar do início. Ele prometeu picanha para todo mundo e ficava fazendo aquelas gracinhas. O povo gosta de ouvir isso. Aquela carninha, com aquele salzinho, com aquele... Vocês lembram disso? Isso é zombando de você, eleitor. Dizendo que você é um morto de fome que precisa só de comida. Porque ele acha que o povo só precisa de comida. Mas não, você precisa de educação de qualidade. Você precisa de cultura para que você se liberte. Porque depois ele mesmo disse, olha, temos que tomar cuidado, porque a população, quando atinge um certo nível de cultura e ganha um pouquinho de dinheiro assim, eles já não querem mais se aproximar de nós, do PT. Se afastam. O que ele está dizendo? Que é melhor que as pessoas se tornem burras
e pobres para depender do partido e o partido poder se manter no poder. Mantém-se no poder em cima de cada um de vocês que ele quer que continue na ignorância, na pobreza e na miséria. Bolsonaro nunca quis isso. Eu, se um dia fosse presidente, se um dia for, também não quero isso. Eu quero é que o povo tenha capacidade de raciocínio, que o povo tenha escola de qualidade, que o povo, de fato, saiba interpretar texto, que as nossas crianças sejam bem cuidadas, aplicar bem na escola de base, que é as nossas crianças, para depois, quando chega nas universidades, nós tenhamos já jovens que, de fato, sabem o que quer e se dedicarão para se tornarem profissionais com qualidade e assim a sociedade toda ganha. Então, nós precisamos pensar desta forma. Aqueles que serão líderes como presidentes da República, eu me coloco nós porque eu fui candidato e também queria. Nós devemos pensar em gerações futuras. Devemos fazer um trabalho de governo, um projeto, um plano de governo, pensando nas gerações futuras. Nós temos que ser estadistas, e não socialistas e nem comunistas. O senhor agora está lançando o Foro do Brasil, que é uma resposta ali ao Foro de São Paulo. Na visão do senhor, o que é o Foro de São Paulo e de que forma o Foro do Brasil se contrapõe a essa ideia? Olha, primeiro que o Foro do Brasil não é resposta ao Foro de São Paulo. Nós não precisamos dar resposta a este grupo. O Foro do Brasil é um método de articulação política para ensinar as pessoas a fazer política, a gostar de política, a política entrar na veia do povo e se tornar popular. Assim como o povo no Brasil gosta de futebol e tem paixão pelo futebol, que tenha paixão pela política e que valorize a política, que conheça os efeitos que a política causa na sua vida e participe dela. É um ponto. O Foro do Brasil quer resgatar valores, princípios, unir padres, pastores, juntar os cristãos, cada um ficando na sua igreja. Isso aqui não é uma igreja. O Foro do Brasil não é uma igreja, não é ecumenismo. Cada um fique na sua igreja, mas que nós aprendamos a conviver juntos, que nós aprendamos a lutar juntos, que nós aprendamos a defender juntos o legado do Cristo, que é caro a todos nós. Então nós temos que cuidar disto juntos. O Foro do Brasil é um instituto, não é um movimento, é um instituto onde nós, dentro desse instituto, estamos criando também o Centro de Estudos Ibero-Americano, para que todos os membros do Foro do Brasil se filiem, se associem para aprender, para estudar, e assim poder adquirir cultura política e nós constituirmos, daqui 10, 15, 20 anos, uma nova leva de políticos. Esse é o objetivo, trocar, transformar, mudar essa realidade de uma política ególatra, de egoístas, de egocêntricos, para uma política cristocêntrica, para uma política onde o outro tenha valor, onde o outro, de fato, seja o objetivo principal do político, servir a você. Então, o eleitor precisa acreditar em quem vota e quem vota precisa ser honesto e servir em quem votou. E assim poder, de fato, devolver à sociedade aquilo que a política é, a arte de servir, de fazer caridade, de ajudar a transformar um país, de ajudar a transformar a nação, a sociedade, a rua, o bairro, o estado, enfim, a federação. Então, isso é o Foro do Brasil. Mas o que é o Foro de São Paulo? O contrário disso. Se nós queremos que o país seja soberano, independente, rico, um povo inteligente, culto, que tenha dinheiro no bolso, é isso que nós precisamos e queremos, é esta política que nós queremos aplicar. O Foro de São Paulo quer o contrário e faz o contrário. Persegue, escraviza, junta políticos de esquerda com ideologias nefastas, comunistas, socialistas. Entre eles se fortalece e se apoiam financeiramente. Um país investe no outro país socialista. Fazem o joguinho de fazer com que você foi eleito aqui, se eu não fui eleito, então você vai me apoiar e depois nós vamos tomar o poder aqui e vamos cercar e transformar toda a América Latina numa pátria grande e tornar todo mundo vermelho, fazer com que Deus saia da vida do povo, implantar o Estado como o Deus do povo, o Estado grande, o Estado que pode tudo, o Estado que faz tudo. O Foro do Brasil não acredita nisso. O Foro do Brasil quer o contrário disso. O Estado tem que ser mínimo, pequeno, né? A riqueza tem que ser distribuída.
Os municípios precisam da maior parte do tesouro, porque é onde está ali a população e o contato direto com o povo. É o vereador, é o prefeito. E não colocar tudo em Brasília, para depois o prefeito estar com o pires na mão, pedindo esmola aos senadores, aos deputados e ao presidente, para que eles manipulem. Não, no Foro do Brasil nós queremos o contrário disso. Então, a nossa política internacional do Foro do Brasil, porque já somos internacionais, já estamos no Peru, daqui a pouco estaremos em Quito, no Equador, é justamente unir forças com os conservadores e os cristãos de direita destes países da América Latina, formar toda esta coalizão conservadora para irmos para o enfrentamento destes comunistas e socialistas que a vida inteira mentiram, que a vida inteira nos roubaram, que a vida inteira mataram desde o início do século XX, mataram mais de 180 milhões de pessoas na Rússia e Ucrânia, mais do que os nazistas, mais do que Hitler, e ainda tem pessoas no Brasil que bate palma e ainda se alegra e tem orgulho de dizer que é comunista, orgulho de dizer que matou 180 milhões de pessoas? Não temos que se orgulhar. Então, nós cristãos somos a maioria. E como maioria, nós precisamos nos organizar, nós precisamos dar as mãos, parar de brigas entre nós internas, porque só favorece a esquerda, e dar as mãos, evangélicos com católicos, com ortodoxos, padres com pastores, os espíritas também, os maçons também, todo aquele que tem valores e princípios e que quer defender a pátria e toda a estrutura cristã que nós temos, é muito bem-vindo no Foro do Brasil, para darmos as mãos e começarmos a, de fato, impor a bandeira do conservadorismo e da direita neste país, porque nós queremos melhorar, não queremos destruir, não queremos empobrecer. Pelo contrário, nós queremos que as pessoas possam enriquecer com o trabalho digno, nós queremos que o país possa progredir, que o Brasil não seja o eterno país do futuro, como desde que você é criança, você ouve dizer isso, Brasil, o país do futuro. Nós queremos que o Brasil seja o país do agora, e esse agora precisa ser vivido, precisa ser trabalhado, precisa ser construído, e esse agora são os nossos adolescentes que precisam de apoio, que precisam de incentivo, que precisam de qualidade de vida, que precisam de educação, para prepará-los para se tornarem jovens, e esses jovens que vão se tornar os nossos políticos do amanhã. Essa é o método e a política do Foro do Brasil. O primeiro encontro de vocês teve a participação ali de congressistas, como a Carla Zambelli, a Bia Kicis, que são deputados, também o senador Magno Malta. Quais políticos estão junto com vocês nesse movimento e quem vocês estão conseguindo atrair com essa proposta de vocês? Olha, me desculpem políticos se eu esqueci o nome de alguns, porque são vários. No dia da fundação, isso aí você está falando da fundação. A fundação foi dia 29 de junho, dia de São Pedro, lá no Congresso Nacional, no auditório de Nereu Ramos. Naquele auditório estavam presentes alguns deputados e senadores e muitos brasileiros de vários estados, padres e pastores juntos. Foi uma cerimônia linda de 2 horas, talvez um pouquinho mais. Magno Malta, o senador, teve uma fala muito bonita. O general Girão fez a leitura do manifesto, um deputado federal do Rio Grande do Norte, fez um manifesto, está nas redes sociais, se quem quiser procure lá. O manifesto leu de uma forma muito eloquente. E tinha outros deputados também ali presentes. No Foro do Brasil nós somos 14 deputados federais, 1 estadual e mais 3 senadores. Eu não vou saber citar os nomes. É Bia Kicis, é Carla Zambelli, é General Girão, o Marco Feliciano, Eli Borges, Fernando Rodolfo, uma coisa assim, Magno Malta, o Jorge Seife, o Heisen, um senador do Rio Grande do Sul, e tem outros deputados. Bia Kicis tem aquela nossa deputada indígena, que eu esqueci o nome dela agora. Então são vários deputados e senadores que compõem o Conselho Consultivo do Instituto Foro do Brasil. E dezenas de pastores, e padres ortodoxos. Ao término das eleições de 2024, eleições municipais, qual é o saldo que o senhor espera conseguir trazer ali junto ao Foro do Brasil, junto às políticas que vocês estão começando a formular ali, como você falou, de formação de lideranças, Olha, o objetivo dessas eleições de 24 que nós queremos é eleger um número grande de vereadores, cristãos e conservadores e de prefeitos, para que a gente comece criar base. Temos que ter base política.
As bases são os municípios. Criar estas bases políticas para nos garantir, em 2026, que são eles, os vereadores e os prefeitos, que vão trabalhar para a eleição de deputados estaduais e federais, de senadores e governadores. Então, é extremamente importante que nós tenhamos nessa eleição de 24 esse grande sucesso que nós esperamos ter. Por isso, nós estamos trabalhando bastante, né? Bastante mesmo. Aqui no Rio de Janeiro, o pastor César está empenhadíssimo. O Foro do Brasil já está na metade dos municípios, e cada município com um candidato a vereador, apoiado pelo Foro do Brasil, e a gente vai trabalhar para que estes sejam eleitos, né? Para fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. A eleição de 26 depende da de 24. O sucesso nosso, para termos um Congresso mais cristão, mais conservador, vai depender do empenho e do sucesso das eleições de 2024. É o que nós esperamos. E para a sua vida, particularmente, assim, o senhor tem pretensão política de vir a ser um deputado, um senador? Eu já sou pré-candidato. Eu estou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Eu espero poder obter o apoio do povo, da população. É importante. Quem decide é o povo. O povo é que vai escolher. Então vamos aguardar o resultado das eleições de São Paulo em outubro, né? Tá certo. Para finalizar, a gente sempre faz aqui aquele bate-bola, jogo rápido, eu falo uma palavra, o senhor vem ali com a primeira ideia, a primeira coisa que vier na sua cabeça. Pode ser uma palavra também, ou também pode ser uma ideia mesmo, ou uma silêncio, frase. Né? Acredito que não vai acontecer, mas... Não sei, depende da sua pergunta. Família. Família? A minha. Eu tenho duas. Eu tenho a minha biológica e tenho a minha que Deus me deu. São 5 filhos. Você pode achar estranho, padre com filho? Não, a gente tem. Olha, uma das coisas que é verdade que o Evangelho diz assim, você que deixou pai e mãe, que deixou... Porque o padre não se casa, né? Você que deixou pai e mãe, que deixou tudo por causa do reino, do Evangelho, você vai ganhar 100 vezes mais. É verdade. Isso é verdade. Né? Então, eu tenho 5 filhos. Roderick, Gustavo, Ronald, Alexander e Jaime, esse que saiu aqui agora. São esses presentes que eu ganhei e que a gente se ajuda, que eu os apoio, que eles me apoiam. E é esta família que Deus nos presenteia espiritualmente e que a gente teve o direito de escolher. Né? É isso. E a família biológica, que é minha mãe e meus irmãos, né? Que estão por lá. Fé. Fé? Olha, é uma das coisas mais importantes do ser humano. Sem a fé, a gente não consegue dar um passo. Nós não conseguimos fazer nada no Foro do Brasil se nós não tivéssemos fé. Imagine que o Foro do Brasil não tem dinheiro. Nós não temos nem conta bancária. E pela fé, em 8 meses, nós já temos o Foro do Brasil até no Peru. Uma inspiração. Dom Pedro II me inspira como político, como cuidador de nação, como pai, como homem público, como brasileiro apaixonado pela pátria. Uma pessoa. Jesus Cristo. Meu modelo, meu exemplo, tudo, a vida da gente se move por causa dele, tudo que faço é por causa dele, tudo que estou vivendo é por causa dele, e logo, logo eu quero me encontrar com ele daqui a uns 120 anos. Assim, cara a cara. Um lugar. Um lugar? Um lugar. Meu cantinho, meu quarto. Você não imagina, olha, eu rodo o país inteiro, mas tem horas que me dá vontade de ficar no meu quarto. Minha cama, minha mesa, minha cadeira, onde eu posso escrever meus livros, onde eu posso estar ali no meu espaço meu, que é meu. Um momento memorável? Um momento memorável? Só um? Não podia ser mais, não? Por quanto o senhor quiser. A minha crisma. O dia em que fui crismado. Porque tudo começou naquele dia. Na fila da crisma, eu disse mentalmente para o Espírito Santo, olha, nós acreditamos que hoje vamos ser confirmados na fé. Hoje o Senhor vai nos dar os teus 7 dons. E eu não quero ser mais um. Eu dizia isso, eu não quero ser mais um na igreja, não. Eu quero ser um cristão que vive de verdade o cristianismo. Então eu quero dedicar a minha vida a alguma coisa que valha a pena. Isso eu tinha 18 anos. Hoje eu estou com 48, vou fazer. Então se passaram 30 anos e hoje eu estou vendo
que realmente o Espírito Santo me conduziu para alguma coisa que vale a pena viver. Porque tudo que eu vivi faço, me sinto realizado e sinto prazer no que faço. São Paulo. São Paulo, o santo ou a cidade? A cidade. Minha segunda casa, né? Eu cheguei em São Paulo com 22 anos, estou lá até hoje. Vivo mais em São Paulo do que na Bahia, onde nasci. Tá certo, então. Essa foi a nossa entrevista com o Padre Kelmon aqui no Papo Político. Eu espero você no nosso próximo episódio. Muito obrigado por ter vindo, Padre. Obrigado pela disponibilidade. Já acabou. Oh, meu Deus. A você, eu te espero aqui no próximo episódio. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.